Quando nós falamos com Ele, Ele responde, Ele fala conosco, Ele nos instrui, Ele nos ensina. E eu dizia para eles que algumas vezes, irmãos, eu tenho certeza de algo, e eu vou conversar com Ele, e algumas vezes eu sou surpreendida por Ele dizer: filha, você está equivocada acerca desse assunto, você está enganada. E eu tenho a oportunidade de ouvir a sua voz dando uma direção e dizer: eu vou ter que mudar a trajetória, porque eu achei que estava certa. Quando a gente erra achando que está fazendo a coisa certa, aí eu fico conversando com Deus e dizendo: e aqueles que não conseguem orar, irmãos, que não têm tempo mais para buscar a presença de Deus, a direção de Deus, estão numa trajetória longa achando que estão fazendo a coisa certa. Por isso Salomão nos advertia dizendo: há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final é morte. E a gente está no episódio aqui, irmãos, em que as crianças se preparam que nós estamos louvando o Senhor já, tá bom? Em que Pedro havia negado Jesus 3 vezes. E quem sabe, eu imagino como é que ele estava se sentindo depois de viver com Jesus durante aqueles 3 anos, ter vivido todos aqueles momentos que a igreja do Senhor conhece, e no final do tempo de Jesus aqui na terra, ele decepcionou o Senhor, ele negou Jesus. Eu fiquei imaginando como ele estava se sentindo. Imagina quando você tem um relacionamento íntimo com alguém, você ama muito esse alguém, você sabe que o amor é correspondido, e você, na última oportunidade que você tem com ela, você decepciona essa pessoa. Como você se sentiria? Eu fiquei imaginando como Pedro estava se sentindo diante de tudo isso. Mas o primeiro contato que eles têm de volta, Jesus entra naquele lugar, entra naquela casa, uma referência que eu já preguei algumas vezes. Jesus chega dizendo: Pai, seja convosco. Era o Senhor dizendo: olha, toda perturbação do teu coração pode ser retirada agora, porque eu já te perdoei. Porque eu te conheço, eu conheço teu deitar, eu sei o prazer que tu tem em ti, em mim. Eu sei que tu me amas, né? Pai, seja convosco. Aí agora, irmãos, o Senhor tem uma conversa íntima com ele, depois de uma pescaria, uma história longa, mas a gente vai se entrar nessa parte. E Jesus quer ensinar algo para Pedro, porque Pedro estava sendo tratado como todos nós estamos sendo, modelados, como está lá em Ezequiel, capítulo. É o capítulo de Ezequiel que fala do vaso do oleiro, quem lembra? 14. Jeremias. 14. Jeremias 18. E aí a Bíblia Sagrada diz que o Senhor tem uma conversa, o Senhor quer modelar ainda. Depois de 3 anos de ministério, Jesus está prestes a subir aos céus, mas ele precisa ter uma conversa com Pedro. Havia alguma coisa equivocada no coração de Pedro ainda, e Jesus não podia subir sem continuar, sem completar a obra que havia começado na vida de Pedro. E Jesus olha para Pedro e mantém esse diálogo: tu me amas? Conforme nós lemos por 3 vezes. E as 3 vezes ele diz assim: Pedro, realmente existe um sentimento verdadeiro no teu coração por mim? Então faz alguma coisa pelo meu reino. Então te compromete comigo. Jesus veio só para isso, irmãos, pelas ovelhas. A Bíblia Sagrada diz que a princípio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, e depois para todos aqueles que crescem, inclusive nós estamos aqui por isso. E ele estava dizendo: se tu me amas realmente, te envolve no meu reino. Não vive por si mesmo, Pedro. Havia ainda um equívoco no coração de Pedro: eu amo o Senhor Jesus, mas eu não preciso estar envolvido, mas eu não preciso estar comprometido, mas eu não preciso. E o Senhor alertava, sacudia Pedro, dizendo, eu imagino Jesus olhando no olho de Pedro e dizendo: se realmente esse sentimento é verdadeiro, te envolve no meu reino, te envolve comigo, tem compromisso comigo, Pedro, porque eu tenho contigo. Por isso ele esteve disposto a perdoar Pedro e dizer: recebe paz. Diante da turbulência, diante da situação difícil, recebe paz, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque, mais uma vez, nós não somos aqueles que nos movemos por sentimentos, por circunstâncias. Diz para quem está do seu lado assim: porque você é a noiva, porque você é a igreja, e você se move pela palavra, você se move pela presença. A direção da tua vida vem do alto, não vem do lado.
lado, não vem do lado direito nem da esquerda, vem do alto a direção da tua vida. Amém? Vamos louvar o Senhor com as crianças? Vamos adorar o Senhor com as crianças?